Lucas capítulo 8, verso 25. Lucas capítulo 8, verso 25. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus. Disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Você pode repetir comigo esse versículo, por favor? Eu vou ler e você repete em voz forte. Pode ser? Pode ser, diga amém. Amém. Glória a Deus. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e a água manda? E lhe obedece? Pronto, pode sentar glorificando ao Senhor. Aleluias. Meus amados, nós estamos diante de uma das passagens do Evangelho de Lucas mais conhecidas que existe. Uma das lindas passagens bíblicas que nos fala sobre um grande milagre, de uma vez em que Cristo andou sobre as águas, em que Cristo, melhor dizendo, ordenou as águas que não lhe viesse derrubar o barco ou tombar o barco para que fosse morto todos os discípulos. A Bíblia diz que Jesus havia terminado de fazer muitos milagres onde ele estava, e ele agora chama os seus discípulos para atravessar para o outro lado, ou melhor, ele dá uma palavra para os seus discípulos para que pudesse atravessar para o outro lado. E os discípulos então entram no barco, Jesus também entra no barco. A questão é que Jesus vai para o fundo do barco, ou para uma das partes do barco, e ali ele encosta a cabeça em um travesseiro, diz a tradução, algumas traduções, e ele dorme para descansar, porque estava cansado. Porque nós sabemos que Jesus, aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não era metade, ele era inteiramente homem, inteiramente Deus. Alguns dizem que ele era 50% homem, 50% Deus. Se fosse assim, pastor Luiz, ele sentiria só a metade da dor que eu sinto, ele passaria só a metade da prova que eu passo, e ele sentiria só a metade das emoções que eu sinto. Na verdade, ele era 100% homem, 100% Deus. Tudo que eu sinto, ele sentia. Tudo que eu sinto, que eu passo, ele passava. Então ele era 100% homem, 100% Deus. E ele estava cansado. Então ele entra no barco e vai dormir para descansar. Aquele que prega a palavra, nós vimos aqui alguns obreiros, evangelistas, presbíteros que vieram aqui dar uma saudação. Nós vimos aqui o nosso irmão que ministrou o louvor, e nós sabemos que é comprovado cientificamente que 1 hora de palestra, 1 hora de pregação, ou de aula, ou de cântico, ela causa um desgaste físico muito grande, semelhante a um dia de trabalho braçal. E Jesus, ele passava o dia todo pregando e orando pelos enfermos, pregando e orando pelos enfermos. Ora repreendia uma enfermidade, ora ele expulsava um demônio, ora ele curava um cego, ora ele devolvia a voz ao mudo. E assim ele ia passando o dia. E nesse dia em especial ele estava muito cansado e ele vai dormir. Quando os discípulos, quando o barco estava no meio do mar, diz a Bíblia que o vento, ele soprou com mais veemência, ele soprou com mais força,
E quando o vento soprou, as ondas se levantaram e começaram a bater na lateral daquele barco. Segundo estudiosos, o barco que os discípulos usavam, que Jesus usava, era um barco pequeno, um barco que tinha cerca de 8 metros por 3 metros de largura. E ali ele e os seus discípulos viajavam sempre naquele barco. E naquele momento, devido às ondas, devido ao vento, o barco começou a chacoalhar de maneira que deixou os discípulos com medo, pensando que não chegariam do outro lado. Então eles começam apavoradamente chamar por Jesus, dizendo: Senhor, onde é? O Senhor vai ficar dormindo? O Senhor não vai vir aqui nos socorrer? Alguém foi lá, chacoalhou Jesus, acordou ele e disse: Mestre, o barco está quase afundando, e o Senhor não se importa que nós morramos aqui? E o Senhor disse, levantou o Senhor Jesus, ele repreende o vento, e ele ordena ao mar que se acalma, e a Bíblia diz que fez grande bonança. Diz comigo: fez grande bonanças. Diz comigo: grande bonanças. Eu estou achando que vocês estão fracos demais. Está escutando o som daí? Porque daqui o retorno diminuiu. Se der para melhorar o retorno um pouquinho, diga comigo: grande bonanças. Ah, glória a Deus. E eles ficaram apavorados. Jesus então agora vem o versículo que nós lemos, dizendo a Bíblia: onde estão a vossa fé? Porque eles ficaram mais preocupados ainda. Eles estavam com medo de morrer, e agora ficaram assustados, perguntando, pastor Luiz: quem é este? Eu fico imaginando eles com a mão na cabeça e dizendo: meu Deus do céu. Outros, quem sabe, dizendo: pelo amor de Deus, quem é este? Sabe aquele dia que a gente vem no culto e a gente vê Deus agindo, que a gente vai embora assim maravilhado, dizendo: glória a Deus. O culto acaba, mas a glória não acaba. O culto termina, mas a alegria continua. O culto acaba, mas o mover de Deus, o falar em outras línguas continua. Já houve dia de eu estar lendo a Bíblia em minha casa e me deparar com uma palavra e ficar tocada por ela um mês, por aquela palavra. Os discípulos estavam parecido com isso, só que em um grau mais alto. E ele dizia: quem é este que até as águas ele manda e as águas obedecem? Terminaram de chegar em sua viagem. E eu vim aqui com você hoje fazer 4 observações sobre esta passagem. O que é que Jesus quer nos ensinar? Eu quero dizer para você que se for para vir aqui e não aprender a palavra, a gente não, era melhor não tivesse vindo. Se for para vir aqui e não receber de Deus, é melhor que não tivesse vindo. Eu fico impressionado com alguns que vêm no culto, mas não adoram. Vem no culto, mas não ouve a palavra. Vem no culto, escuta a palavra, mas não adora quando na hora da adoração dos cânticos. O culto dele é pela metade. Se for para vir no culto, nós precisamos ter um milagre por completo, porque Deus tem algo para nós por completo. Primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 22, Jesus está dizendo: vamos para o outro lado. Diga comigo: Jesus disse: vamos para o outro lado. Agora para o teu irmão, pergunte para ele: o que foi que Deus falou para você? Porque, meus amados, não existe crente que não tenha uma palavra de Deus na vida. Não existe crente que não tenha promessa. Não existe homem ou mulher de Deus que Deus nunca falou algo para ele. Não existe alguém que sirva a Jesus que não tenha a esperança de alcançar algo que ele falou. E Jesus havia falado para os discípulos: vamos para o outro lado. Então a palavra de Deus para os discípulos é:
vamos atravessar e vamos para o outro lado. Agora, para você, qual é a palavra? O que é que você está guardando de Deus? O que é que você espera se cumprir ou acontecer na tua vida? Os discípulos entraram no barco, mas sem propósito. Os discípulos entraram no barco, parece que eles pensavam que seria um dia comum. Eles não esperavam que naquele culto Jesus pudesse abençoar ou fazer milagres. Eles entraram naquele barco como se fosse um dia qualquer. Sabe, você que veio no culto hoje só porque não vai ter culto amanhã ou porque não teve ontem? Sabe aquela pessoa que vem no culto só para não ficar 2 semanas sem cultuar? Despropositalmente, sem propósito, sem esperar nada. Os discípulos ouviram a palavra, mas não guardaram a palavra. Entraram no barco sem saber o que poderiam acontecer. Deus, quando te chamou, liberou uma palavra para a tua vida. Deus, quando vem ao culto aqui onde você está adorando, Ele libera uma palavra para a tua vida. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus não é como a nossa palavra. A profecia que vem da boca de Deus não é igual a palavra profética de muitos pregadores por aí. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e ela há de se cumprir na tua vida. Vamos para o outro lado. Quando Jesus chama alguém, no mínimo nós temos que observar 3 coisas. Onde Ele te mandou ir? Qual é a palavra de Deus para você? Os discípulos, Ele disse para o outro lado. E com você, como foi? Onde foi que Ele disse que precisava de você? Onde é que Ele falou para você ir? Outra coisa, onde Ele te mandou ir? Outra coisa, o que Ele te mandou fazer lá? Sabe, a gente quando não tem nada para fazer, inventa um negócio para fazer. Deus não é assim. Os propósitos de Deus são todos pensados, organizados e com propósitos. Deus não vai te mandar fazer algo à toa. Deus não me trouxe aqui nesse país à toa. Deus não me trouxe nesse culto aqui à toa. Deus não trouxe você aqui hoje por nada. Te tirou você da tua casa, do teu conforto, da tua família, ou quem sabe de um compromisso social, para te trazer aqui. Sabe de uma coisa? Existe algo de Deus para a tua vida aqui nesta noite, porque Ele te mandou, Ele quer que você venha, e Ele quer fazer alguma coisa na tua vida. Como Ele disse, vamos para o outro lado. Aleluia! Eu aprendo aqui no versículo 24, Jesus te dá a garantia de tudo aquilo que Ele te fala. Reflita comigo qual é a palavra dEle para a tua vida. O que foi que Ele falou contigo? No início de tudo ou no decorrer da tua caminhada? Sabe uma palavra que eu guardo ao meu coração? Há muitos anos atrás eu estava ministrando na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui, irmão? Pelo menos um tem que ter. Misericórdia. Eu estava na cidade de Araguari, Minas Gerais, ministrando em um congresso. Quando terminou o culto, uma irmã, eu acredito que a mais simples daquele culto, ela chegou até mim e disse: Deus mandou te dizer que Ele vai te levar ao Texas. E eu observei a simplicidade daquela irmã, e eu imaginei que ela nem sabia o que era Texas. Mas eu sabia que a palavra era de Deus. Eu ainda não fui, mas eu aguardo que eu ainda vou. Antes que Ele volte, ou antes que Ele me recolha, eu sei que pisarei na cidade do Texas, ou no estado do Texas. Sabe por quê? Eu sei que foi Ele que falou. Não sei qual foi a palavra que Ele liberou para a tua vida. Não sei qual foi a promessa que Ele liberou para a tua vida. Eu não sei o que é que Ele colocou no teu coração, mas Ele garante o cumprimento da palavra. Ele garante que não há de passar os tempos sem que esta palavra se cumpra na tua vida. Ele mesmo disse: passa céu, passa terra, mas a palavra dele há de cumprir. Aleluia.
Ramanai. Versículo 24 nos diz que Ele garante a sua palavra em nossas vidas. Aleluia. Então me responde aqui, qual o impedimento? O que é que está impedindo a palavra de se cumprir? Para onde os discípulos estavam indo? Me digam. Para onde? Para o outro lado. E você? Para onde você está indo? A promessa de Jesus para eles naquele dia era: vamos para outro lado. E para você qual é? O que é que você ainda está aguardando? O que é que você ainda está esperando? Aí a pergunta é: Jesus garante vitória, mas o que é que te impede? Será que é a falta de Jesus? Porque no barco, com ele dormindo, ele estava inoperante. Diz comigo, Jesus estava inoperante na cabeça deles. Eu não sei você, mas antigamente, antes de Jesus, eu era um cara medroso. E se eu fosse para ficar na sala vendo TV até tarde, todo mundo fosse dormir, eu corria para deitar também. Porque na minha mente eu estava só naquela casa. Na minha mente não tinha ninguém ali para me ajudar, para cuidar, para fazer qualquer coisa. Os discípulos estavam no barco, os discípulos estavam indo para onde Jesus mandou, mas na mente deles e no coração era como se Jesus não estivesse ali. Tem muita gente que serve a Deus, mas parece que Deus não está com ele. Tem muita gente que prega a palavra, mas parece que Deus não está com ele. Tem muita gente que canta, que adora, que congrega, mas parece que Deus não está com ele. Qual é o impedimento desta palavra se cumprir na tua vida? Será que é a falta de Jesus? Entenda uma coisa: ele não está presente não significa que ele não está ausente. Você sabia que depois do livro de Malaquias até o livro de Mateus são 400 anos de silêncio? Você sabia que durante 400 anos Deus não revelou nada para ninguém? Sabia que em 400 anos o profeta não disse: assim diz o Senhor? Embora a história tenha muitos acontecimentos ricos. Por exemplo, foi nessa época que os macabeus livraram os judeus de serem mortos. Deus não falou, mas estava lá. Deus não se manifestou, mas estava lá. Não houve profecia, mas ele está lá. E tem tempo que nós passamos a época do silêncio. O pregador prega, mas parece que não é para mim. O cantor prega, mas parece que não é comigo. Parece que ele não estava presente, mas na verdade ele estava todo o tempo ali. A falta física não significa ausência de presença. Sem vê-lo, eles não conseguiam acreditar, porque enquanto ele dormia, alguns remavam, e quem sabe alguém falava para o outro: Alexandre, rapaz, você lembra aquele milagre que Jesus fez lá? Quem sabe o outro até contava as experiências dos acontecimentos, e aquele que estava cego, tu lembra? Quem sabe o outro dizia: lembra, e aquele lá no tanque de Betesda, meu Deus, que maravilha! Mas quando a luta cresce, a fé diminui, porque eles não viam, não podiam pegar, não sentiam a presença dele mais ali. Na hora que a luta cresce, é que nós vamos saber se cremos ou se não cremos. Quando a luta aumenta, quando o problema aumenta, é que nós vamos saber se nós realmente estamos com ele ou não. Qual é o impedimento para você continuar cumprindo a palavra dele na tua vida? O que é que te impede de chegar do outro lado? O que é que te impede de alcançar as promessas que ele fez para a tua vida? O que é que te impede de ser usado por ele aqui nesse lugar? O que é que te impede de ser profeta dele nesta terra? O que é que te impede de ser obreiro na casa do Senhor? O que é que te impede de ser fiel a ele neste tempo de hoje? É o frio, mas quando vem o verão tem calor, e continua do mesmo jeito. São as poucas pessoas, mas quando está cheio, continua do mesmo jeito. O Senhor me manda dizer que a palavra que ele disse está dita. A promessa que ele fez
está feita, não irá revogar o que Ele disse para a tua vida. Então acredite, porque Ele providenciará o cumprimento da promessa. Jesus disse uma palavra e Ele garante cumprir esta palavra. Esta moça vem aqui de blazer azul, vem aqui por favor. Se tiver alguém que conheça bem essa irmã, vem com ela, por favor. Eu quero falar algo para essa irmã. Qual o seu nome? Jaqueline? Quem é que te conheça bem aqui, Jaqueline? Mas tem que ser bem. Aquela moça não é o que sua, aquela que estava com ela lá. Ela te conhece bem ou não? Vem por favor, filha da Jaqueline. Qual o nome dela? Isabela. Vamos ver se ela conhece mesmo. O Senhor me diz, o Senhor Deus me diz que te fez uma promessa para a tua vida, que iria fazer algo surpreendente na tua vida. O Senhor me disse que Ele te prometeu mudar a sua história, e através da sua vida, foi o que Ele te falou no passado, muitas pessoas voltariam a crer no Senhor como Deus da vida deles. Através do que Deus iria fazer na tua vida, muitas pessoas se aproximariam de Deus, porque ficariam abismados do tamanho do milagre que Ele fez na tua vida. Assim me diz o Senhor: o tempo se passou e a palavra não se cumpriu ainda, embora as coisas tenham se encaminhado, mas toda vez que parece que vai dar certo, alguma coisa acontece e te joga para trás. Toda vez que tudo está encaminhando, tudo que está entrando nos trilhos, nos lugares, parece que o vento sopra muito forte e tudo deixa de ser, deixa de acontecer, tudo vira ao contrário. Deus me autoriza a dizer: filha minha, eu não me esqueci da palavra, eu ainda tenho viva sobre a tua vida. Filha minha, não perca a tua fé, não te afaste de mim, fique mais perto, porque eu, o Senhor, a cumprirei todas as palavras na tua vida, diz o Senhor. Aleluia! Quem é que pode adorar a Ele? Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia! Não há nada que Ele fale e não cumpra. Não há nada que Ele prometa e não cumpra. Ele prometeu libertar o povo de Israel. Quando chegou no deserto, o povo era muito mau, o povo era desviado, o povo não obedecia. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo e vou começar contigo tudo de novo. E Deus disse: Deus, se for para matar o povo, risca meu nome no livro da vida, porque eu não posso servir a um Deus que fala e não cumpre. E Deus disse: Moisés, está feito o trato, eu não mato o povo, eu dou outra oportunidade para eles. Deus está dizendo: se a tua fé está pequena, volte a crer. Deus está dizendo: se você deixou o caminho, volte para Ele. Deus está dizendo: se você desanimou, anime-se de novo, porque Ele não vai esquecer de ti, Ele não vai abandonar você, Ele não esqueceu da promessa, Ele não esqueceu da palavra. Tudo que é de Deus ainda está de pé. Aleluia! Eu aprendo que Jesus disse: tem alguma coisa que Ele disse para você, porque Ele disse para mim. Eu aprendo que Jesus falou. Tem alguma palavra dele sobre a tua vida, porque sobre a minha tem, e muitas. Eu aprendo que Ele prometeu. Existe promessa sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, teu trabalho, tua vida financeira. Eu sei que tem, porque tem sobre a minha. Eu aprendo aqui que tudo que Ele fala, Ele cumpre, Ele garante. Ele só não diz que vai ser doce. Doce não vai ser, viu? Não vai ser fácil, não vai ser descomplicado, vai complicar tudo.
Não vai ser igual dormir com aquecedor debaixo do cobertor grosso. Não vai. Vai ser complicadíssimo. Vai ser doloroso, mas vai ser real. Vai ser difícil, mas vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai se cumprir, porque Ele garante. Eu aprendo no versículo 24. Que o que te impede de chegar onde Jesus falou. Quais são os problemas? O problema do povo que estava no barco dos discípulos era vento forte, era fortes ondas e era vamos morrer. Então tinha vento forte, tinha ondas fortes e tinha medo de morrer. É verdade? Isso era o problema dos discípulos. O que estava causando pavor neles era o vento muito forte. E o vento, quando sopra forte, ele faz barulho feio, verdade ou não é? Só quem já viu o vento soprando sabe o que é. Ele faz aquele vento que parece que tem até fantasma no meio do vento. Parece que tem até assombração no meio do vento. O vento, quando sopra, tudo que é força da natureza, quando bate forte, bate para causar pavor. Você sabe quais são as forças da natureza? Vento, água, e assim por diante. Então, quando é força da natureza que bate forte, bate para causar medo. Então o problema era vento forte, mar revolto e medo de morrer. Como é que você está hoje na tua caminhada? Quais são os medos que te atrapalham? O que é que está querendo te fazer desistir? O que é que está tentando fazer você voltar para trás? O que é que está tirando a sua atenção do outro lado? Porque eles já estavam no meio do mar. Aquele lugar não era tão largo assim. Já dava para ver sinais da outra margem. Mas o medo era muito forte. E eu sei que você já está vendo os sinais da tua vitória, mas o medo é muito forte. Eu sei que você já está até sentindo o cheiro da tua vitória, mas o vento sopra muito forte e o barulho que ele faz é amedrontador. Eu sei que você está tão perto da bênção, mas o mar está revolto e parece que a embarcação vai afundar. Tudo isso te causa pânico, tudo isso te causa medo. Sabe o que estava acontecendo com Israel na época de Davi e Golias? Israel estava perdendo batalha sem Golias deferir um golpe. Sabe como é que Golias vencia? No grito. E sabe como é que muitos crentes estão perdendo? No grito da luta, no grito do pavor da prova. Tudo está dizendo vai dar errado, tudo está dizendo não vai dar certo, tudo está dizendo agora você desiste, tudo está dizendo volta, tudo está dizendo tire a mão daí e largue tudo porque você não dá conta. Mas existe uma palavra dizendo do outro lado. Existe uma palavra dizendo eu te quero do outro lado. O outro lado dos discípulos era literalmente o outro lado. Mas qual é o seu outro lado? Qual é a promessa dele? Qual é a palavra dele? Onde é que ele quer te levar? Quais são os projetos dele contigo? Não precisa render-se ao pavor da prova, ao medo do momento, ao medo de morrer. Resista, porque a palavra dele não falha. A palavra dele não falha. Sabe o que é que Jesus faz? Quando ele levanta, a primeira coisa que ele faz, ele repreende o vento. Depois ele ordena o mar que se acalma. E depois houve grandes bonanças. Quem é que não se acalma quando tudo está bem? Sabe aquela música, tô rindo à toa? Somos nós quando o milagre acontece. Somos nós também quando alcançamos a vitória de Deus, quando a profecia se cumpre.
somos nós quando algo acontece em nossa vida. Primeira vez que eu estive aqui, eu orei por uma mulher e Deus falou com ela. E quando cheguei agora, o Alexandre me lembrou daquela irmã que eu não lembrava mais, e disse: se cumpriu na vida dela. E a gente se alegra porque se cumpriu. Grande bonanças é sensação de paz, de vitória. Grande bonança fala de calmaria e a certeza de que vamos alcançar. Mas toda vez que o vento sopra, o mar se revolta e o barco balança. Por isso Jesus repreende o vento. Quando nós sentimos mal com alguma dor, a gente toma um remédio para a dor. Sentimos dor de cabeça, lá no Brasil a gente toma Neosaldina, a gente toma Anador. Aqui eu não sei como é que chama, mas lá é assim. Como é que chama aqui, o remédio para dor de cabeça? Tilenol, é de lá também isso. Paracetamol também tem lá, um outro nome. Sabe o que Jesus faz? Porque a cabeça dói, mas a gente não sabe por quê. O medo deles era de morrer por causa do barco, por causa do mar, por causa do vento. Jesus entra e resolve o problema. Vento, acalma-te. Me responda uma coisa: quando o vento acalmou, o mar continuou balançando, o barco continuou balançando, o medo ainda continuou? Claro que sim, irmão, porque o vento para, mas o mar ainda estava balançando, porque a água não calma uma vez. Por isso Jesus diz: vento, acalma-te. Aí ele diz: mar, acalma-te. Quando o mar acalmou, o barco parou e o medo cessou. Jesus resolve causas. Jesus resolve o problema na raiz. É por isso que às vezes não é do nosso jeito. Você ora para ele curar a cabeça, mas ele está sarando o estômago que está gerando dor de cabeça. Você ora para ele curar as dores do corpo, ele trabalha na coluna que está gerando dor no corpo. Ele trabalha nas causas e efeito. Qual era a causa do problema? O vento que soprava. Qual eram os efeitos? O mar revolto, o barco batendo e o medo de morrer. Tudo isso é só por causa do vento. Sabe aquela história do burro? Que alguém foi lá e soltou um burro que estava preso. O burro foi na roça, comeu a roça. O dono da roça foi e matou o burro. O dono do burro foi e matou o cara que matou o burro. E os filhos do cara que morreu foi lá e matou o outro que morreu. Tudo por causa de alguém que soltou o burro, que foi o diabo. Sabe quais são os problemas? Nós sabemos quais são as causas, os efeitos. A causa só Deus sabe. Você não sabe de verdade porque foi demitido do trabalho. Você não sabe de verdade porque é que não está dando conta de mexer nas suas finanças. Porque nós trabalhamos com efeito, Jesus trabalha com causa. A causa do problema era o vento. Se ele manda o barco se quietar, o mar balançava o barco de novo. Se ele manda o vento, o mar se acalmar, o vento balançava o mar de novo. Então ele chega e fala: vento, mar, e tudo estava resolvido. Olhe para o teu irmão, por favor. Escolha um irmão bem bonitão aí do teu lado, cheiroso e bonito. Se não tiver ninguém cheiroso e bonito, perdoa esse que está aí e olhe para ele assim mesmo e diga para ele o que você sabe. Diga o que você sabe. O que você vê pode não ser as causas, pode ser somente efeitos. Jesus, ele vai na causa. Tem hora que pessoas saem de perto de nós e a gente fica chorando, mas aquilo lá era a causa do problema. Tem hora que a gente perde o trabalho e fica lamentando, mas aquilo lá era a causa da pobreza, da miséria que nós estávamos vivendo. Conta a história de um grande sábio. E o sábio vivia andando e visitando as fazendas. Um dia ele chegou numa fazenda, pastor Luiz, tinha um homem pobre. E aquele homem tinha uma vaquinha. E o sábio perguntou: como é que esse povo vive?
Como que não morreram? Aí o velhinho disse: a gente tem uma vaquinha que tira leite da vaquinha, e que de vez em quando eu vendo, de vez em quando faço um queijo, e a gente vai levando a vida desse jeito. Não tinha galinha, não tinha plantação, não tinha porco, não tinha nada, só a vaquinha. O sábio pegou o seu servo e disse: jogue a vaquinha no precipício. E o servo disse: mas aí o homem morre. E o sábio disse: mate a vaca, jogue ela fora. E ele fez assim. Daqui a alguns anos, aquele servo preocupado voltou naquela fazenda e não encontrou mais a pobreza, não encontrou mais o rancho de sapé ou o rancho de palha. Ele encontrou agora uma sede bem feita. Ele não encontrou mais aquele velho desdentado, maltrapilho. Ele encontrou um fazendeiro com carro na garagem, com animais domésticos, com gado, com plantação. E o servo pergunta: meu senhor, onde está aquele velho pobre miserável que morava aqui? E o moço disse: aquele pobre sou eu. E ele disse: o que aconteceu? E ele disse: nós tínhamos uma vaquinha que dependíamos dela. Um dia a vaquinha sumiu e a gente foi caçar outros recursos. Eu plantei e deu resultado. Eu comprei porco e ele me deu outros porcos. Eu cuidei de galinhas e vendi galinhas. E eu ganhei dinheiro e mudou a vida. Enquanto você está tentando resolver causas, Jesus está resolvendo efeitos. Se fosse para mandar o barco parar, o mar balançaria o barco de novo. Se fosse para mandar o mar se acalmar, o vento balançaria o mar de novo. Então deixa Jesus agir do jeito que Ele quer agir. Deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quer trabalhar, porque Ele tira a pessoa de lugar, Ele traz de longe, leva embora, Ele move do jeito dele. Quem não pregava começa a pregar, quem não cantava começa a cantar, quem cantava às vezes para, porque Ele é quem sabe quem Ele quer usar, do jeito que Ele quer usar e para onde Ele quer usar. Não se apegue aos problemas dessa vida, não se apegue às coisas dessa vida, porque tudo isso existe uma causa, e só quem sabe a causa é Jesus. O discípulo estava se tremendo de medo de morrer. Por quê? Porque o barco ia tombar. Por que o barco tombaria? Porque o mar estava revolto. Mas por que o mar estava revolto? Porque o vento soprava forte. A gente não consegue olhar o vento enquanto o barco está quase tombando. A gente não consegue olhar o mar enquanto estamos com medo de perder a vida. Mas Jesus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Para terminarmos aqui, porque o horário já foi, versículo 25: como tem sido nossa fé e a nossa confiança na palavra de Deus. Quanto tempo você conhece Jesus? Quanto tempo você serve Jesus? Aqueles discípulos estavam com Ele há bons anos, pelo menos 2 anos e meio. Mas sabe o que era 2 anos e meio de milagre incessante? Sabe o que era 2 anos e meio de estudo bíblico toda hora? Sabe o que era 2 anos e meio de tete a tete, de conversa de mesa hoje? Era o que ele fazia aquele dia. Jesus ia pescar, já ensinava uma grande lição com a pescaria. Jesus curava o enfermo e já ensinava uma lição naquela cura. Jesus curou 10, só voltou 1 e ele já deu uma lição de novo. A mulher do fluxo de sangue veio, ele curou e deu outra lição. Então Jesus sempre estava ensinando e alimentando a fé. Mas aqueles discípulos não conheciam quem era Jesus. E quando Jesus opera mais uma vez, eles dizem: quem é este? Eles cantavam todo dia que Ele opera milagres, que Ele faz maravilhas. Eles cantavam todo dia que Ele é o jardineiro fiel. Cantavam todo dia que Ele é o Deus da nossa alma. Mas quando acontece com eles, eles dizem: quem é este que dá ordem para o mar e o mar se acalma? Sabe o que acontece? A gente ora por todo mundo e acredita que o milagre vai acontecer, mas quando chega a nossa vez, parece que a fé não funciona.
A gente prega a verdade para todo mundo e manda o cara dizer, ele crer, acredita no que eu estou falando porque Deus falou comigo. Mas quando chega a nossa vez, a fé balança junto com o mar. O Deus que te chamou é o mesmo que está contigo. O Deus que te ordenou é o mesmo que está contigo. E Ele me autoriza a te perguntar: como está a sua fé? Como está o seu ministério? O maior problema é que às vezes nós vivemos uma fé superficial, uma fé terceirizada, ou uma fé direcionada. Vou orar e Deus vai resolver o seu problema, mas quando chega a minha vez, parece que a minha fé não alcança. E os discípulos estavam vivendo agora com eles. Não tinha nenhum coxo ali para andar, não tinha nenhum cego para ver. Ali não tinha a mulher do fluxo de sangue, nem o cego de Jericó. Ali não tinha 10 leprosos a caminho da Galiléia. Ali era discípulos e Jesus. Quando está só você e Ele, como é que está a sua fé? Quando está só você e Ele, como é que está a sua vida de ministério? Quando está só você e Ele, como é que está a sua obediência? Porque pregar fé é uma coisa, viver a fé é outra. Pregar a obediência é uma coisa, viver a obediência é outra coisa. Pregar milagres é uma coisa, viver o milagre é outra coisa. Minha esposa é uma pessoa que eu sempre falo com ela que ela não sabe ser abençoada. Às vezes alguém faz alguma coisa por ela e ela fica abismada: meu Deus do céu, olha aqui. Eu digo: mas se foi Deus que mandou, pronto, está resolvido. Então nós precisamos entender que Ele cuida de nós também. Nós não somos só ferramentas na mão dEle, nós não somos só vasos na mão dEle, nós somos também filhos. E o pai, quando vê o filho desesperado, ele faz o que for preciso para acalmar o coração do filho. O pai, quando vê o filho chorando, ele faz de tudo para enxugar as lágrimas do filho. E o Senhor nessa noite quer cuidar de você em especial, não só daqueles que você orou, não é só daqueles que você ministrou. Quando o ministro chega no culto, o verdadeiro ministro, quando chega no culto, ele pode até ter ensaiado o hino, mas se ele percebeu que o ambiente é outro, ele muda o hino. Quando o verdadeiro ministro chega no culto, ele pode até ter estudado a palavra, mas se ele perceber que o ambiente é outro, ele muda a palavra, porque ele quer cuidar de alguém através do ministro. Mas Deus está dizendo: eu quero cuidar de você hoje, pessoalmente. Não é só de quem você ministra, não é só de quem você prega. Quero cuidar de você. Jesus permitiu o vento, Jesus permitiu a tempestade, Jesus permitiu o mar, e Jesus deixou eles ficarem com medo, só para dizer: calma, porque eu estou aqui. Ele quer provar para você que quando você ora, Ele faz milagre. Mas quando você não tem coragem, não tem tempo, não tem fé de orar, Ele ainda faz milagres. Fique de pé, por favor. Tem hora que não vai dar tempo de orar, a verdade é essa, porque o pavor estava tão grande que eles não sabiam o que fazer. Quem é que vai orar com medo de morrer, pastor? Não dá, porque o medo é muito grande. Quem é que vai orar com o remo na mão e o mar revolto? Não dá tempo. A hora é de bater o remo daqui para ali e de lá para cá. Quem é que vai orar se ele perceber que Jesus está dormindo? Mas Jesus está dizendo: calma, você ora e eu opero um milagre na vida de alguém. Chegou a hora de operar na sua. Chegou a hora de cuidar de você. Chegou a hora de fazer na sua vida. Como está a sua fé? Vem cá, por favor, pastor. Você é o batera, é isso? Escondidinho ali, eu nem te vi, só vi um batido. Família está aqui? Está sozinho aqui? Alguém te conhece aqui bem? Desde antes ou não? Não, ninguém conhece você aqui.
mas Deus te conhece. E Deus me disse que existe uma promessa feita há anos atrás. E o Senhor, nesta palavra, Ele te disse que te removeria e tiraria de onde você estava, para poder cumprir algo na sua vida. E o Senhor me disse que desde o tempo em que está aqui, que eu não sei qual é o tempo, mas desde o tempo que você está fora da sua terra, fora do seu lugar de conforto, você nunca deixou de falar com Deus sobre esta promessa, porque ela está viva no teu coração. Quando as coisas apertam, você fala. Quando as coisas estão normais, você fala. E Deus me manda dizer: filho meu, a palavra está de pé. Eu ainda estou com a promessa de pé sobre a tua vida. Eu vou cumprir cada palavra que te falei sobre a tua vida. Não te desesperes e não te espantes, ó filho meu, porque às vezes o vento sopra, o mar se revolta e parece que é o fim, mas eu estou contigo, filho meu. Não perca a fé. Aramanaga Surimicandarábia. Eu estou indo de encontro à porta que se fechou, porque eu sou aquele que tem a chave. Se eu fecho, ninguém abre, mas se eu abro, ninguém há de fechar. Estou indo de encontro e digo a você, filho meu: sustenta-te na minha presença, e tu verás o que vou fazer na tua vida e na vida daqueles que se levantou contra a sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Me ajude o ministério de louvor, por favor. Eu quero que você, por favor, curva a tua cabeça e feche os olhos, e você fale do seu medo com ele agora. Esqueça o irmão, por favor. Esqueça aquele que você está intercedendo. Fale dos seus medos. Diga: Jesus, eu estou quase morrendo, porque o barco está balançando, porque o mar está nervoso, porque o vento está forte. Fale dos seus problemas agora. O Senhor me disse que é noite de cuidar de você pessoalmente. O ministério de louvor vai adorar, e eu vou orar pela sua vida. Arabacandore manabassuri bicandarábia. Deremicondoroia manassuri bicandore manabia. Remandugnagahas. Ai de meu morrasse bicandore manai. Adore a Deus. Enquanto você ora, o ministério adora. Enquanto você conta dos seus medos, o ministério adora aquele que vive e reina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fale dos seus medos, vai. Fale dos seus pavores agora. É você e Deus aqui agora. Deus quer cuidar de você. Aleluia. Quando estiver pronto, pode adorar.
filhos, Senhor. Toca nos seus adoradores.